Bom, obrigada, nossa relatora Marília Reis. Então, eu vou só fazer aqui Havendo o número regimental, declaro aberta a reunião deliberativa ordinária do dia 3 de julho de 2019 da Subcomissão Especial da Seguridade da Mulher. Por terem sido distribuídas cópias da ata da segunda reunião, solicito a dispensa da leitura da ata e que se vote. Se bote em discussão. Não havendo quem queira discutir ou apresentar eventual correção, eu boto em votação. Os senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneça como se acha. Aprovado. Passamos à apreciação da pauta. A apresentação do relatório das atividades da subcomissão e, como a gente já tinha anunciado, como extra pauta, entrar a apresentação dos resultados do júri que aconteceu agora de manhã. Então, vou pedir para a companheira Verônica Ferreira, a companheira Cleusa Aparecida, a companheira Rosângela Piovisani, a companheira Francisca Pereira e a companheira Vilmara Pereira, que veio, talvez vamos revezando 2 a 2, vindo aqui apresentar. Ótimo. Fala daí, só dá o teu nome antes de começar a falar, para ficar no relatório. É isso aí. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar a deputada Fernanda Melchiona, todas as parlamentares aqui presentes. Quero muito brevemente compartilhar. Eu sou Verônica Ferreira, sou da Articulação de Mulheres Brasileiras AMB, do Fórum de Mulheres de Pernambuco. E queremos compartilhar os resultados do Tribunal de Mulheres que julgou a proposta de reforma da Previdência deste governo, hoje pela manhã, na Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília. Convocaram esse tribunal a Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB, a Marcha Mundial de Mulheres, o Movimento de Mulheres Camponesas, a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras e a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD. Construíram testemunhos nesse tribunal, todos esses movimentos que eu já citei, e também o Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu, a Secretaria de Políticas Sociais da Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura, CONTAG, o Sindicato dos Professores e Professoras do Distrito Federal. Apoiaram a realização desse tribunal CLADEM, a Articulação Feminista Marcosul, o Movimento Nacional de Mulheres Cegas e de Baixa Visão e diversas outras organizações feministas. O Tribunal de Mulheres é uma metodologia de denúncia, de articulação e de resistência, especialmente importante em contextos como os que a gente está vivendo hoje no Brasil, como a deputada já colocou, é um contexto de não normalidade democrática, um contexto de fechamento dos espaços de participação, um contexto de um governo ilegítimo e autoritário que tenta passar uma proposta de reforma com base em argumentos falaciosos e sem permitir o debate popular, e especialmente as vozes das mulheres de estarem presentes nesse debate. Então, é um espaço ético-político baseado na força do testemunho. Nós não discutimos dados, nós discutimos a experiência, a resistência e a vivência das mulheres que vivem no mundo do trabalho, nas cidades, nas florestas, nas águas e no campo. Essa diversidade de vozes estiveram presentes hoje, testemunhando, construíram, cada uma dessas vozes construiu o seu testemunho, apreciou a proposta de reforma da Previdência e trouxe para esse espaço a análise de todos os pontos que já foram tocados aqui, que essa reforma traz, assim como o relatório que é apresentado. Eu não vou me deter em todos os pontos que foram trazidos, vou me concentrar na sentença. Depois de todos esses testemunhos ouvidos, nós tivemos a sentença do tribunal, que foi composto por 3 mulheres também de referência no debate da Seguridade Social e do mundo do trabalho para nós mulheres, representantes do Ministério Público do Trabalho, uma companheira que é especialista também nas questões de mulheres e trabalho, e uma advogada feminista jovem, também especialista nas questões de direitos sociais e direitos das mulheres. Baseadas e considerando que são as mulheres que estão mobilizando o debate local e democrático, ouvindo e dialogando com a população, especialmente com as mulheres, sobre a reforma da Previdência, o que o governo não está fazendo, baseada na fidelidade desses testemunhos, na sua experiência e na sua resistência, o júri sentenciou que a reforma da Previdência não pode ser desvinculada
da reforma trabalhista e dos seus impactos. A reforma trabalhista manteve as pessoas, especialmente as mulheres e as mulheres negras, desempregadas e levou outras a ficarem desesperançadas e desanimadas. Levou mais gente para a informalidade. Trabalhadores e trabalhadoras hoje vivem em condição de angústia. A proposta de reforma representa a supressão do direito da aposentadoria para as mulheres, um dos pilares do sistema de proteção brasileiro e uma esperança para trabalhadores e trabalhadoras em relação ao seu futuro e ao seu presente. A reforma da Previdência é uma falsa promessa. A proposta de reforma trabalhista gerou a expectativa de salvar a economia, e não foi assim. Quem defende a proposta atual de reforma da Previdência promete agora, de novo, que ela vai salvar a economia. Os depoimentos das mulheres mostram o contrário. A proposta levará a mais desproteção, maior empobrecimento e perdas para as economias locais. As mulheres, com seus depoimentos, questionam as informações confusas e enganosas divulgadas por quem defende essa reforma. A reforma da Previdência, tal como proposta, significa uma afronta ao Estado democrático de direito, o desmonte do sistema de seguridade social e viola um princípio constitucional de assegurar direitos para enfrentar a pobreza e desigualdade. Se aprovada, vai aprofundar a pobreza e a desigualdade, principalmente entre as mulheres. E a proposta de reforma não tem, portanto, fundamento legal, constitucional e social para ser aprovada. As juradas também sentenciam que as mulheres são um grupo especialmente atingido pela reforma em todas as suas versões, original e no relatório apresentado. Sentenciou que a ideia de uma reforma da Previdência é sempre trazida pelos governos, e no caso dessa proposta também, como uma saída para reduzir gastos e apenas pela lógica do gasto. Não se toca na questão da receita. O desemprego, a reforma trabalhista, o enxugamento do Estado reduz as receitas públicas para prover direitos. O que é preciso nesse momento não é reduzir despesas reduzindo direitos, é aumentar receitas para ampliar direitos. As mulheres contribuem já para as futuras gerações e contribuem todos os dias, fazendo e garantindo a reprodução social no âmbito das famílias, sustentando a economia no cotidiano, sustentando o futuro. Os depoimentos mostram que essa já é a nossa grande contribuição. A proposta atual e o relatório nos coloca permanentemente em reforma por meio da desconstitucionalização. Estabelece insegurança jurídica e prejudica a estabilidade porque permite alterações por leis complementares. O discurso de que medidas como capitalização foi retirado também é falacioso, porque se a desconstitucionalização for aprovada, todos os mecanismos hoje retirados podem ser reintegrados. Sentencia que é preciso manter o sistema solidário de previdência social que garanta proteção a cada trabalhador e trabalhadora desse país. Por fim, sentencia que a reforma da Previdência acaba com a ideia constitucional de bem viver da população. Prejudica a saúde integral e universal, afeta a expectativa de vida da juventude, gera adoecimento e prejudica a saúde física, integral, mental da população trabalhadora, principalmente das mulheres. Viola princípios constitucionais assinados pelo Brasil de que todas as pessoas são iguais perante a lei, mas é preciso garantir políticas com equidade. As mulheres têm uma dupla jornada de trabalho. As mulheres arcam com o trabalho produtivo e reprodutivo, em geral precário, desregulamentado, e mantêm nossa sociedade de pé. Igualar a idade para a aposentadoria não é gerar igualdade, é reproduzir mais uma desigualdade que já existe no mercado de trabalho. A maioria das mulheres está na informalidade e a proposta de reforma aumentará a desproteção social das mulheres, no campo e nas cidades. As mulheres entram e saem do mercado de trabalho para realizar o cuidado de pessoas adoecidas e isso afeta o seu salário, rebaixa seus rendimentos e reduz sua capacidade contributiva. A reforma, se aprovada, nesses termos, vai gerar mais dependência, subordinação das mulheres nas famílias e retirar sua autonomia, levando à vulnerabilidade a situações de violência. A proposta desse governo revela o descaso com a vida das mulheres, desconsidera a experiência das mulheres no mundo do trabalho e revela como puro interesse prover os recursos para o capital e realizar políticas entreguistas que afetam também a nossa soberania. Por todas essas razões, o Tribunal de Mulheres, sobre a proposta da reforma da Previdência, julgou e condenou a proposta de reforma apresentada hoje, assim como todos os parlamentares que nela votarem a favor. A síntese é de que nem emendada, nem remendada, essa reforma da Previdência não nos interessa para nada. Nós dizemos não integralmente a essa proposta. Eu sou
Ah. Tá tendo transmissão pela TV Câmara, como vocês podem se ver lá, levantando os cartazes, bem lindas, lutando. Mulherada na luta. E também tem transmissão ao vivo pela internet, né? Tá aqui no... Oficialmente até a gente tem que agradecer, né, os secretários da comissão que nos ajudou, né, Thalita, em toda essa mudança de lugar. O Rubens já esteve aqui, eu agradeci pessoalmente, mas é bom deixar registrado. Companheira Cleusa? Aparecida? Eu acho que tem que dar o botãozinho. Isso. Não, bota. Funcionando. Funcionou. Vai. Boa tarde a todas. Na verdade, a Verônica praticamente já relatou, né, todo o nosso processo de diálogo e de repúdio a essa metodologia de apresentação dessa proposta de reforma, que para nós, né, da Rede Nacional de Organização de Mulheres Negras Brasileira, não é reforma. Porque nós entendemos reforma é aquilo que você faz o investimento daquilo que não está legal para melhorar. É como se fosse a sua casa. Agora, como é que pode ser reforma? Você pode fazer uma reforma se você vai retirar o alicerce desta casa. Se você retira o alicerce, não é reforma, você destruiu. Então, para nós, isso não é reforma. Na verdade, é o desmonte do sistema de seguridade social, como a Verônica já relatou. Acho que desligou. Vai dar só um piquezinho de novo. Isso. Nós, mulheres negras, somos a primeira a entrar no mundo do trabalho e somos as últimas a sair. Né? Então, esse processo de precarização das relações trabalhistas sempre nos afetou. As mulheres negras estão à busca de acesso às políticas públicas, acesso à previdência, porque vive na informalidade. Agora, pouco de nós chegou a acessar esse sistema e já está sendo destruído. Então, para nós é incabível, primeiro que na nossa compreensão política, este governo não tem moral para jogar toda a população brasileira num processo de miserabilidade, porque o impacto não é só agora. O impacto é para o resto das nossas vidas e para as futuras gerações. Então, não está só afetando quem vai aposentar amanhã, daqui 10 anos, daqui 15 anos, está afetando o Brasil. Então, nesse sentido, é inadmissível. Por exemplo, um governo ilegítimo, já que nós estamos vendo todo o processo, né, pelos veículos de comunicação, embora essa mídia oligárquica fique o tempo todo falando de crise, nós sabemos perfeitamente bem que não existe crise. Tem estudos que nos mostram, por exemplo, que a crise do capitalismo se dá em 4 situações, como auditoria cidadã, a própria... A Lúcia tem dito isso o tempo todo, tem escrito, tem falado sobre isso. Nós não tivemos quebra de banco, não tivemos nenhuma patologia que afetou a população de impedimento de trabalho, nós não tivemos queda de safra. Então, assim, os eixos centrais que realmente faz com que você considere que o capitalismo está em crise, nós não temos. Por um outro lado, nós temos uma riqueza muito grande no Brasil. Né? Não preciso nem ficar citando aqui mineral, vegetal, biodiversidade, enfim, petróleo. Né? É um país extremamente rico. E nós temos também fundo, nós temos reserva, trilhões. Então, nós não temos crise. A crise não é da Previdência, a crise é do sistema financeiro. Né? Então é para cima do Banco Central. É isso que nós estamos falando, que nós, enquanto movimento de mulheres, temos que colocar no nosso discurso, nosso trabalho cotidiano nos nossos territórios, essa informação para que as pessoas entendam o que está acontecendo. A profundidade do que ocorre, que muitas coisas que, se for aprovada esta PEC, tem coisas que serão irreversíveis para o próximo século. A gente volta no período feudal. E para nós, nem capitalização, nem seguritização, que é a pior ou igual. Não sei o que é pior. Né? Porque seguritização também tira dinheiro da nossa arrecadação tributária. Né? De novo, em cima da questão da dívida pública. Então, é inadmissível esse processo. E por que não tem moral esse governo? Não só porque ele é ilegítimo, envolvido com corrupção, envolvido com milícia, pelo amor de Deus, parece que as pessoas perderam totalmente a sensibilidade, perdeu totalmente o bom senso. Como em qualquer lugar do mundo eles estariam todos presos, gente.
Agora, é inadmissível. Então, nesse sentido, nós repudiamos, o tribunal hoje reforçou, nós repudiamos veementemente essa proposta, não é de reforma, é de destruição do sistema. E nós falamos também o seguinte, pode nos perseguir, pode nos prender, pode até nos matar, mas nós não vamos desistir dessa luta que travamos ao longo desses 500 anos de Brasil, e nós, mulheres negras, 130 anos de abolição inconclusa. Porque o Estado brasileiro não conseguiu nem saldar a dívida que ele tem com a população indígena e negra nesse país, que passou por 300 anos de escravização. Não conseguiu saldar esse débito, são totalmente incompetentes na produção de políticas públicas que faça, de fato, ter um desenvolvimento nacional. Porque desenvolvimento começa no território. Se o seu município é pobre, seu estado é pobre, se a arrecadação é baixa, o país todo é pobre. Então, não pagou a dívida histórica que ele tem conosco. Agora quer retirar um pouco de conquista, tendo que ter uma dívida centenária, isso é realmente inadmissível. Nós vamos voltar novamente para a escravidão? Que isso? Então, é terceiro milênio, é século XXI. Agora, em vez do Brasil ir para frente, nós estamos voltando. É totalmente inadmissível. Nesse sentido, eu encerro minha fala e, como disse, nós não desistimos. A nossa resiliência coletiva das mulheres do campo da cidade, brancas, negras, índias, ciganas, todas elas, trabalhadoras do sexo, enfim, todas as mulheres brasileiras, não a essa proposta de reforma não, de destruição, na verdade, do Estado brasileiro. Obrigado. Cleusa. Ah, foi. Muito obrigada, Cleusa. Agora eu vou passar para a Rosângela. Tu tem que falar de novo o teu nome. Tem que fazer para ficar registrado. Não? Eu não? Apertei. Agora. Foi. Meu nome é Rosângela Piovisani Cordeiro. Eu sou da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. Sou uma camponesa que, desde que nasci, vivo no campo. E depois que consegui me aposentar, deu uma condição um pouco melhor para fazer direito num curso do Pronera, numa universidade pública, a Universidade Federal de Goiás. Que eu tenho muito orgulho disso. Não só por fazer direito, mas também de uma turma do Pronera, que é uma conquista dessa luta também da classe trabalhadora. Está aqui hoje, deputada e demais companheiras, o que a gente passou aqui para entrar nisso aqui é um pouquinho das dificuldades que nós, enquanto mulheres do povo, mulheres da classe trabalhadora, temos para chegar na dita casa do povo, né? A gente conhece bem os corredores disso aqui. Isso não é brincadeira. E a gente sabe o quanto que a gente precisou abrir uma brecha para depois pôr uma alavanca, depois pôr um machado e conseguir abrir. A nossa história foi assim sempre. Nunca me esqueço que em diversas ocupações, diversas ações, às vezes era o pau das nossas bandeiras que a gente conseguia apoiar e colocar como trava. Assim como foi, muitas das vezes, para entrar nos espaços, a gente tinha que usar as artimanhas, como foi hoje também. Que isso aqui não é casa do povo. Da classe trabalhadora, não. E se não é alguns parlamentares aí, que é sensível a nós, a gente não tinha entrado hoje. Né? Então, isso, para nós, vai ficar na nossa memória e que a gente vai levar para nossas bases. Porque amanhã depois vai ter eleição de novo. E a gente vai dizer que isso aqui não é casa do povo. E que a gente... E que os direitos... Hoje, estudante de direito, eu penso muito, defendo muito direito achado na rua. Direito se conquista. Direito se luta. Nada que a gente tem hoje na Constituição, como a Previdência, saúde, educação, foi luta. Luta de muita gente.
Com as mulheres nunca foi diferente. Para essa Constituição garantir, eu estou falando enquanto trabalhadora rural, porque antes eu só tinha aposentadoria os homens, com meio salário mínimo pelo Fundo Rural. E foi a luta das mulheres que conseguiu garantir todos os benefícios que a gente tem hoje. Não foi ninguém, foi nós, as mulheres da classe trabalhadora. E sempre quando houve ameaças, nós, esse grupo aqui especialmente, desse fórum de articulação de mulheres, de diversas organizações de mulheres e mulheres feministas, veio na defesa e na resistência. E essa é mais uma. Ela está sendo um pouco mais difícil, porque combinada com um governo fascista, imoral, que tem compromisso com o capital e com os banqueiros, mas não tem compromisso com o país-nação, com o país do desenvolvimento a partir do povo, que prisma muito mais pela relação com os americanos do que com nós, trabalhadores que produzimos comida, que sustentamos esse país. Então, sempre foi desafios, e as reformas, sempre as mulheres foram muito atingidas. E essa é uma das piores que eu já vi. E eu acompanho isso há um bocado de tempo, né? Esse tema, enquanto MMC, enquanto dirigente nacional. Esse processo que a gente está vivendo não é fácil, está dolorido, está difícil. Nós não temos dinheiro, às vezes, para comprar comida, para ir para uma audiência, para desmascarar um deputado. Mas ele pode ter certeza, porque está gravado lá na TV Câmara. Então, quem não está aqui, ele vai ver depois. Os seus assessores, por favor, mostre para o seu deputado que nós, mulheres que estamos aqui, não vamos deixar barato. Nós vamos cobrar isso. E são as mulheres. E pensem que vocês vivem de eleições. Nós vivemos do que nós plantamos, de que nós produzimos, do nosso trabalho. A gente não depende do seu salário. A gente depende da nossa força. E a gente tem energia, a gente tem resistência. E a gente vai continuar lutando. Então, é um recado muito direto a essa casa. Que eles estão brigando com mulheres valentes, guerreiras. E que não vai admitir jamais retrocesso. O júri que a gente acabou de fazer é mais um passo. E é mais um passo diante de toda uma jornada de luta que a gente vem fazendo. Dos abaixo-assinados, das audiências públicas, e aí o júri. Nós vamos disseminar esse júri pelas universidades, por nossas comunidades, nas bases do seu deputado, que está aqui dentro. Viu, deputado? A gente vai fazer isso. E a gente não vai admitir esse desmonte dos nossos direitos garantidos na Constituição. Porque isso foi construído com muita luta e suor. Vocês não vão fazer isso. Isso é um atentado à vida da classe trabalhadora. E nós somos a maioria e não vamos permitir. Muito obrigado, força na luta. Meninas, obrigada, Rosângela. Com certeza as mulheres são e serão a resistência, né? Na rua, precisamos, né? E aqui dentro somos poucas, né? Mas somos as mais combativas. Quando a mulherada entra, as do nosso campo, né? Do nossa... Então, antes de passar para a Francisca, nós estamos recebendo aqui a deputada Alice Portugal, que vocês conhecem, ela está lá na comissão especial da reforma, não é da nossa subcomissão e mesmo assim fez questão de vir aqui, né, para acompanhar um pouquinho com a gente. Quero passar para a deputada poder fazer uma saudação e também contar da comissão especial da reforma. Eu já dei atualizada da suspensão, né? Agora, as últimas, a Alice conta para nós e aí depois a gente segue com Francisca e Vilmara. Pode ser, meninas? Alice. Bom, primeiro eu quero vir ser testemunha nesse processo. Né? Dizer que vocês já bateram o martelo condenando a reforma da Previdência. E nós que estamos aqui há algum tempo,
eu estou agora entrando para cumprir o meu 5º mandato como deputada federal, buscando honrar as mulheres, os homens de luta e o povo da Bahia, e quero homenagear todos e todas aqui na figura de Creuza e do sindicato dos Sindomésticas da Bahia, dizer que a nossa posição é uma posição diametralmente oposta à natureza dessa reforma. A reforma regressiva, uma reforma cruel com os mais pobres, que coloca sobre os ombros dos mais sensíveis, dos que mais precisam, o ônus de uma crise que não foi criada pelo povo. Uma crise que, mesmo nos governos de centro-esquerda, não se teve força para botar o dedo no sangradouro, mas que tira quase 50% dos recursos do orçamento da União e impede que o Brasil seja dono do seu orçamento. E quem sempre teve o poder, continua tendo o poder, que são os bancos. E é isso que está posto. A reforma da Previdência é, na verdade, um simulacro de reforma fiscal e que trata a Previdência, que é um direito absolutamente indispensável para a vida das pessoas, como sendo apenas um tributo. Estão aumentando o tributo. Estão adiando o seu acesso ao dinheiro que você pagou e que uma geração paga para outra, arrebentando com a natureza solidária da Previdência, porque é matéria fina. Você paga para quando a sua capacidade laboral estiver interrompida por morte, por acidente e por envelhecimento, você receber, como diz sabiamente o nosso povo, gozar a sua aposentadoria. Então é isso, estão afastando o povo do direito à aposentadoria, adiando esse direito e, de maneira muito concreta, impedindo esse direito para milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. Então é muito sério, merece mesmo condenação. O texto, o governo que o propôs, o senhor Paulo Guedes que levanta os bracinhos diante dos investidores e diz: comprem, comprem, comprem o Brasil. É o que ele está vendendo. Sem autorização do povo brasileiro. Agora estão reunidos num converscote, porque Bolsonaro tomou vaia ontem no estádio e tomou vaia em nome de traidor pelos policiais. Ele está agora, né, incorporando os policiais, fazendo com que, diga Thalíria, todos os policiais tenham direito à paridade e à integralidade da aposentadoria. Questão que já foi perdida desde a última reforma da Previdência, que eu estava aqui e votei contra, mesmo sendo no governo de Lula. Então eu digo a vocês, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Só vai ter prioridade o interesse dos bancos, das seguradoras, daqueles que vão contratar a perícia médica, porque está na reforma da Previdência, a privatização da perícia médica, da licença maternidade. Então, tudo isso está ali no bolo doido para ser levado de um rodo só para a lata do lixo. São direitos que gerações lutaram neste país para terem e que estão querendo levar de roldão. Então é fundamental que esse tipo de iniciativa seja valorizada. Quero parabenizar as organizações, quero parabenizar a Fernanda, que nessa subcomissão está erguendo palavras de ordem da atualidade e da realidade das mulheres. Porque efetivamente nós sabemos, aumentamos, Cefêmia, o número de mulheres na casa, mas nós não somos todas feministas. Então, por isso é muito importante que essa pauta, ela saia da profundeza e venha emergir para os olhos da sociedade. E é isso que está sendo feito aqui nessa tarde, apesar de eu estar submersa no conteúdo que daqui a pouco a gente vai enfrentar na Comissão da Previdência, não é? E nós estamos lá nesta linha de frente, pegando os dados do relatório, da nova correção do relatório, para que a gente possa enfrentar com conteúdo, mas fiz questão de passar aqui, deixar como vice-líder da minoria a nossa absoluta solidariedade, Jandira Fegali, Lídice da Mata, do PSB, não é? Todas as companheiras dos partidos que fazem parte da oposição e da minoria, para estarmos como testemunha do julgamento que vocês realizam dessa reforma nefasta, absolutamente
não é? É uma reforma que é o lixo do legislativo, que nos impõe, mas que nós temos que derrotá-la, porque ainda temos chance de derrotá-la. Se em cada portal de cidade o retratinho do deputado estiver lá, não é? Lembrem que a votação se dará, e espero que não se dê, que a gente consiga obstruir na comissão. Ela terá que se dar em 2 turnos no plenário da Câmara e em 2 turnos no plenário do Senado. Então é PEC, é mudança constitucional. Então nós temos chance de dizer isso ao povo, de botar nos ouvidos das mulheres que o governo Bolsonaro não gosta de mulher, não é? Porque trabalhadora rural, professora, todas as mulheres são as mais prejudicadas nesta reforma. Portanto, aqui a nossa anuência, a sentença, e nós vamos fazer valer e divulgar a iniciativa das entidades e da subcomissão. Firme na luta. Vamos juntas. A reforma é uma tristeza, tira direito e aumenta a pobreza. Não, as palavras de ordem delas estão todas. Tira direito e aumenta a pobreza. Vamos gritar essa na comissão. É, exato. Não, inclusive... Beijo, obrigada pela presença. Daqui a pouco nos vemos lá no 18 horas, retoma, já tem novo horário chamado, então a gente vai se organizando aqui para depois ir acompanhando nova complementação. Estamos aqui também com a nossa deputada, que também está no GT de licenciamento ambiental, né? A nossa deputada Thalíria Petroni, do PSOL, que também peço para vocês que a gente abra a fala agora, porque a gente está em vários momentos, né? Está lá defendendo o meio ambiente, está aqui defendendo os direitos previdenciários, e também dá uma informação que eu não dei hoje, infelizmente, a nossa companheira Samia Bonfim não está aqui né, no julgamento do Tribunal das Mulheres, porque está doente. E aí ela se licenciou e eu vou assumir a suplência na comissão especial. Então vamos ter mais uma mulher também lá para brigar, que a Sama estava fazendo, obviamente, mas na ausência dela, tô lá, 6 brigando. Passo agora para a Thalíria e depois a gente segue com a Francisca. Olá, gente, que alegria isso aqui, né? Muito diferente do que normalmente é esse espaço tão pouco nosso. Saudar a querida Fernanda, acho que essa subcomissão é fundamental para visibilizar as nossas questões num governo que tem se mostrado tão antipovo desde a campanha, mas agora também, e ser antipovo é ser antimulher, porque nós somos a maioria do povo. Embora não estejamos maioria nesse espaço de poder, somos a maioria do povo e precisamos ter as nossas questões visibilizadas nesse espaço, não numa forma de retroceder direitos, mas de avançar sempre. Então, também assino embaixo, compartilho a sentença de vocês. Acho que esse julgamento precisa ser mais um instrumento de denúncia do que é um governo que, por um lado, é um alargamento de um Estado penal que mata os nossos, mata filho de mulher preta periférica e, junto disso, como face da mesma moeda, um enxugamento do Estado de Direito. E o desmonte da seguridade, porque é a Previdência, mas é a seguridade como um todo, a assistência, a saúde e a Previdência, é um ataque às mulheres. Talvez a seguridade, que é o seguro de vida das trabalhadoras, acho que podemos dizer assim, seja o principal instrumento de incidir sobre um Brasil tão desigual. De incidir sobre um Brasil... Obrigada. Sobre um Brasil ainda com marcas escravocratas, ainda marcado pela lógica patriarcal, fundamentalista, e pensar, eu acho que a inserção de nós, mulheres, no mercado de trabalho, na lógica da informalidade, num país que ainda tem quartinho de empregada, que só recentemente as trabalhadoras domésticas conquistaram direitos trabalhistas, lembrando, com o voto contrário do presidente da República, mas que agora flexibiliza lei
direito do trabalhador, com, né, as leis trabalhistas, desmonta o Estado de Direito de todo jeito. Então, o que é para essa trabalhadora doméstica? O que é para essas trabalhadoras mais precarizadas? A gente só tem aí 6 meses por ano em que a trabalhadora contribui. O que chamam de reforma da Previdência é um desmonte da Previdência Pública. Na verdade, potencializar o que é já a precária inserção da gente que é mulher no mercado de trabalho. Maioria de trabalhadores informais, e ainda ignorar o que é o trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo, que a gente falou na outra comissão que envolvia... no dia da comissão especial, em que discutiu especificamente a questão da mulher. Para esses deputados estarem aqui, tem mulher lavando a cueca, fazendo a comida e trabalhando no lar ainda no século XXI para a vida inteira funcionar. O tal trabalho produtivo, a vida cotidiana, nós estamos inseridas precariamente nesse trabalho e ainda estamos lá no trabalho invisibilizado, reprodutivo, para fazer a vida funcionar. Então, não é reforma. Quando a gente vai reformar a nossa casa, a gente quer melhorar a nossa casa. É desmonte da Previdência Pública, desmonte da Seguridade. Isso é atacar as mulheres, trabalhadoras rurais, professoras como eu, mulheres trabalhadoras domésticas. Então, segue nossa luta. Que bom estar num espaço de comissão que normalmente é um espaço tão masculino, tão duro, e tá com mulheres, com feministas, porque também não basta ser mulher. Exatamente. A gente teve uma ampliação, termino com isso, Fernanda, da bancada feminina, e acho que a gente promove muito diálogo, é muito importante a bancada feminina do Congresso. Mas não basta, temos que avançar, temos que falar de legalização e regulamentação do aborto, direitos sexuais e reprodutivos, temos que discutir legalização e regulamentação das drogas na perspectiva das mulheres negras que veem seus filhos assassinados. E isso tem a ver com o desmonte desse Estado de Direito, que é acabar aí com o direito de quem é mulher. Então segue nossa luta, vamos ocupar esse espaço, ocupar o poder, sim, para subverter o poder. Essa comissão é subversiva nesse lugar, para coletivizar o poder, horizontalizar o poder e devolver o poder para a maioria do povo, que é mulher, que é preta, que é periférica. Vamos para cima. É meu direito! Quem mexer nela não merece o meu respeito! Gente, muitas desculpas, é porque são 300 comissões ao mesmo tempo. Então, estou lá enfrentando uma tentativa de flexibilizar as leis de licenciamento ambiental. É isso. Beijo. Lutando pelo meio ambiente. Bom, meninas, a Francisca, então, retomando, né, o relato do nosso tribunal, depois dessas falas maravilhosas das companheiras. A Francisca Pereira. Francisca. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Porque aqui tem o todo. E assim, meu nome é Francisca, eu sou de Codó, do município de Codó, estado do Maranhão, e atualmente estou na coordenação do MICCB, que é o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. Né? Assim, é um prazer estar aqui. E assim, eu já fui bem contemplada nas falas das companheiras, mas não poderia deixar, né, de contribuir, né, que assim, a importância do Tribunal das Mulheres, né, esse júri que foi de fundamental importância nas nossas vidas, né, durante esses 6 meses, né, de bolso, né, que assim tem feito grandes desmontes, né, nessas perdas de direitos que a gente conseguiu com tanto esforço, mas que a gente está aqui para reafirmar, né, que nós não vamos nos calar e que a gente vai continuar lutando e resistindo sempre. Queria dizer também que assim, nós, contra o movimento de mulheres quebradeiras de coco, né, nós somos guardiãs da floresta, das águas, né, e a gente está preservando, e a gente está nessa luta, na resistência contra, né, os fazendeiros, esses latifundiários, as grandes empresas, né, que estão querendo aí nos matar, né, cercas elétricas, grandes empresas que estão aí
derrubando nossos babaçuais, destruindo a nossa floresta, mas mesmo assim a gente está, né, fazendo as denúncias e assim, e essa reforma ela veio com mais um empecilho, né, porque ela vem para destruir, né, e assim, mas a gente está se manifestando, está se organizando com essas mulheres lindas e maravilhosas que estão aqui e outras companheiras de movimentos de mulheres. E assim, a gente só está nesse tribunal, a gente está aqui reafirmando e fortalecendo a nossa união entre nós, não mulheradas. Então assim, a gente, né, fica feliz, né, quanto mulheres organizadas, e que a gente vai para cima, e que a gente não vai se calar, e que a gente vai arregaçar as mangas, né? A gente está fortalecendo as nossas bases. A gente, quanto movimento de mulheres quebradeiras de coco, a gente está com nossos planos, nossas estratégias, de estar mesmo chamando as mulheres, tantas mulheres, as mais jovens, as idosas, a gente está chamando para vir para a luta, está discutindo as políticas públicas, está mostrando os caminhos, está mostrando essas perdas de direito. Assim, nessa construção desse trabalho de base, a gente está conseguindo fazer com que elas saiam dessa zona de conforto e que elas venham para a luta junto com a gente. E mais, muito obrigada. A Previdência é nossa! Ninguém tira nossa! A Previdência é nossa! Ninguém tira nossa! Muito obrigada, Francisca. E é uma honra ter as companheiras quebradoras de coco aqui conosco, representante do sindical e política de uma luta tão importante das mulheres, né, e dos trabalhadores. Queria chamar a Vilmara Pereira. Não tá também, Vilmara? Espera um segundo. Aí foi. Você conseguiu? Ligou. Som. Atenção, atenção. As mulheres no Congresso, cuidado. Gente, boa tarde. Eu sou Vilmara, eu sou professora aqui da Rede Pública de Brasília. Professora com muito orgulho, né? Uma profissão que está sendo muito atacada no nosso país, querendo ser silenciada. E sou também da Marcha Mundial de Mulheres. E estou muito feliz, esse sentimento que as deputadas colocaram aí é um sentimento nosso aqui, porque muitas vezes a gente vem para esse espaço, nós que somos aqui de Brasília, e a gente tem que fazer o enfrentamento e tem que fazer as conversas muitas vezes muito sozinhas, né, muito sozinhos aqui dentro do movimento sindical. E é muito rico esse momento que a gente está aqui para compartilhar as experiências e a realidade do mundo do trabalho de cada categoria aqui presente, né? Então, a minha fala é muito nesse sentido, de mostrar por que nós, professoras, temos o direito a essa aposentadoria especial e por que nós não vamos abrir mão dessa aposentadoria especial. Não é que, melhorou porque antes a proposta do governo era de 60 anos para professoras e professores e agora é 57 anos para professoras. Isso é o bode na sala, o bode continua na sala, porque nós não temos condições de nos aposentar aos 57 anos. A aposentadoria especial para a professora veio como um reconhecimento da nossa jornada, que é uma jornada muito difícil, uma jornada muito dura, e é uma jornada também muito plural, se a gente pensar todo o território brasileiro. Nós temos professoras que ganham mais de 3 salários mínimos, nós temos professoras que ganham 1 salário mínimo no nosso país, nós temos professoras que ganham até 5, 6 salários mínimos. Então, é uma realidade plural, diversificada, mas a realidade de sala de aula ela é a mesma em todo o território. Nós temos salas de aulas superlotadas, nós temos vários problemas nas salas de aulas, como os problemas que a gente tem com o empobrecimento da nossa população. Eu coloquei hoje de manhã no tribunal, hoje a gente tem o retorno daquele estudante que está indo para a escola não para aprender, mas para comer, para se alimentar, porque a fome está voltando para o nosso país, né? Então, a pobreza, o empobrecimento da população gera, sim, um ciclo vicioso onde os nossos estudantes não conseguem aprender. E aí eles vão perpetuar aquele ciclo de miséria das suas famílias, porque eles vão para a escola para se alimentar. E a professora que quer ensinar não consegue ensinar,
porque o aluno está faminto, a aluna está faminta. A outra realidade de violência que a gente tem, o número de abuso, de violência contra criança e adolescente, e a rede de assistência social extremamente falha. Nós temos denunciado em vários espaços como essa rede de assistência social é falha. Ela não funciona para o povo trabalhador, ela não funciona para as famílias trabalhadoras e trabalhadores. E aí o que acontece? Isso cai no colo, na sala de aula da professora. Essa professora que tem que dar aula, que tem que trabalhar um conteúdo, que tem que preencher documentos diários, ela se sente pressionada, porque ela vê aquela aluna que está sofrendo violência em casa e ela não pode fazer nada. Ela denuncia para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar não consegue atender. Então, isso gera um adoecimento muito grande. É uma categoria muito preocupada com toda essa situação que a gente vive dentro das salas de aula, nas escolas do nosso país. Então, essas condições extremamente precárias, você não tem recursos, as nossas escolas não têm computador, as nossas escolas não têm internet. A gente está no século XXI e o único recurso que a maioria das escolas nesse país tem são os recursos provenientes da gente, da estrutura física das professoras e dos professores nesse país. E aí é muito pobre, uma educação que não consegue, você mal consegue ter verba para comprar livro, gente. Nós estamos falando de livro, literatura, para os nossos alunos desenvolverem aí a sua intelectualidade. Então, a gente tem uma precariedade nas condições de trabalho das profissionais da educação, das professoras e professores, que não nos permite aceitar qualquer concessão na nossa retirada de aposentadoria. Nós, aos 47, 48 anos, 49, já estamos entregando os pontos, já estamos com calo nas cordas vocais, com problema na coluna, com problema nos braços. A gente já não consegue mais dar aquela aula que a gente dava aos 20 e poucos anos, quando a gente entrou no magistério. Isso é fato, porque como é que você vai trabalhar 25 anos numa sala de aula superlotada, com alunos com demandas enormes, e vai chegar aos seus 50 anos com seu pleno estado, né, uma saúde pública extremamente precarizada, com essa perseguição toda, com essa cobrança toda, professoras que trabalham 2, 3 turnos, trabalham em sala de aula de manhã, à tarde e à noite. Como é que a gente pode exigir que essa professora possa se aposentar aos 57 anos? Que essa é a condição para você ter direito ao salário integral, ao seu salário de final de carreira, né? E a paridade, que é ter o reajuste que a turma da ativa tem, a professora aposentada ter também. Como que pode se exigir isso? Então, essa reforma é muito desumana com todas nós trabalhadoras e com nós professoras também. A gente vem aqui fazer essa denúncia. A gente não aceita nenhum direito a menos, nenhum ano a mais. Nós não vamos abrir mão da nossa aposentadoria, que não foi dada, como disse aqui Rosângela muito bem. Todo direito que a gente conquistou nesse país é conquistado, é ralado, né? Nós sabemos aqui, nós todas aqui temos alguém na vida da gente, ou uma mãe, uma tia, uma irmã. A gente tem companheiras aqui que são professoras, né? A gente tem amigas, a gente já passou por essa experiência de ser alunas e a gente sabe o tanto que é a lida da professora, né? Todo ano é greve, todo ano tem que lutar para ter um reajuste, todo ano é isso, a gente sabe dessa realidade. Então, a gente não tem nada que ninguém olha para a gente e fala assim, tá aqui, ó, olhei para vocês, professores, e vi que vocês realmente são fundamentais para a nação e está aqui o direito de vocês. Não é a gente fazendo greve, é a gente tomando gás de pimenta, aqui no Distrito Federal é cachorro, é bomba em cima da gente. Então, e eu sei que essa não é uma realidade só daqui do Distrito Federal, é de todo lugar do país. Então, a nossa luta é para manter essa conquista fundamental, que é o direito de se aposentar e se aposentar de uma forma especial, porque ainda não temos as condições adequadas para a gente trabalhar mais tempo na nossa aposentadoria. Quiçá um dia tenhamos, e lutamos por isso. Lutamos, sim. Pode ser que um dia as professoras e as demais categorias de trabalhadores possamos ter a mesma aposentadoria, porque vamos ter condições de trabalho decentes, salas de aulas decentes, escolas equipadas, menor quantidade de alunos por sala de aula, porque o professor de ensino médio, a professora de ensino médio, são 42 estudantes numa sala. São de 300 a 400 alunos por ano. A gente não consegue nem decorar o
nome dos nossos alunos, porque é aluno demais. Uma educação infantil, alunos de 4 anos, são 26 alunos. 26. Eu desafio qualquer parlamentar, viu, deputada Fernanda? Qualquer parlamentar. E aí eu não estou falando para vocês, não, porque vocês fazem a defesa da nossa pauta. Mas eu desafio qualquer parlamentar. Aí aqui, para uma escola da periferia do Distrito Federal, eu levo, eu acompanho. Para passar um dia, a gente faz o planejamento com esse parlamentar e ele fica um dia, 5 horas, porque a regência nossa aqui no DF é de 5 horas. De 7 a meio-dia, numa turma de 26 alunos, na estrutural, que é o antigo lixão de Brasília, entendeu? E dando aula lá junto com a gente. A gente não se retira, não. A gente não é doido de deixar os nossos alunos só com parlamentar, não. A gente fica com eles lá, entendeu? Mas esse é um desafio que eu queria fazer aqui para essa casa. E vamos lá e vamos dizer, eu quero que ele tenha coragem de sair de lá e não assegurar para a gente a aposentadoria especial, porque é mais do que merecida. Não é qualquer pessoa que consegue entrar numa sala de aula e manter aquela turma e garantir a aprendizagem. Porque é muito fácil você chegar numa turma de adolescentes, deixa todo mundo com celular, tranquilo, você vai ter a galera toda quietinha. Agora eu quero ver você entrar numa sala de 40 alunos ou de 26 crianças de 4, 5 anos e garantir que essa criança aprenda alguma coisa, garantir o desenvolvimento dela. Então, é valorização sim, é reconhecimento sim dessa profissão que nós temos, nós queremos e nós vamos lutar para manter. Essa reforma É ilusão, acaba com os direitos e também com a educação. Essa reforma é ilusão. Acaba com os direitos e também com a educação. Obrigada, meninas. Eu quero primeiro agradecer a presença de todas aqui na tarde de hoje, junto conosco, nesse momento que a subcomissão aprova as atas das sessões anteriores, das audiências nos estados e também vai aprovar um relatório preliminar do trabalho realizado até aqui, um texto base para que a gente possa incorporar o que vai vir agora, né, da comissão especial, para que a gente possa incorporar outros elementos durante o mês de julho e agosto, mas também para que a gente possa incorporar o Tribunal das Mulheres e a condenação feita pelo Tribunal das Mulheres. Podem ter certeza que vai ser acolhido no nosso relatório da subcomissão. E a gente vai pedir que vocês nos mandem também por escrito, como a Verônica leu, essa sentença que vocês passaram a manhã de hoje produzindo no sentido, né, do julgamento realizado pelas 3 companheiras relatadas aqui pela Verônica. Dizer que raramente uma reunião de subcomissão ou de comissão é tão animada, tão, né, combativa como a que a gente viu na tarde de hoje. É um orgulho que a gente possa ter espaços que propiciem o debate, que os movimentos possam falar, que as mulheres tenham voz, que as mulheres trabalhadoras, que as mulheres negras, que as trabalhadoras domésticas, que as quebradoras de babaçu, que as professoras, que as mulheres camponesas possam trazer esse informe, essa fala, esse debate junto conosco. E, por fim, antes de botar para votar o relatório aqui, conforme a última página, né, eu queria dizer para vocês e para todas nós, tiveram belíssimas, né, todas intervenções muito importantes. Eu acho que as leis e a Previdência, como parte de uma legislação, é retrato da luta de classe em determinado momento histórico. Nós estamos vivendo um período muito complexo no Brasil, né, que uma crise econômica mundial combinada com uma crise, que a Cleusa falava, uma crise que é uma crise aprofundada pelas políticas econômicas implementadas pelo governo, quando ela estava falando da quebradeira dos bancos, usando o termo da Maria Lúcia Fatorelli, né, que é muito importante, que, na verdade, está massacrando o povo pobre, trabalhador, o desemprego, vocês sabem, né? É um desemprego brutal, o rebaixamento de salário, né, Vilmara? As professoras, todos os trabalhadores estão vendo o rebaixamento do salário de uma forma geral, mas servidores públicos, sejam eles municipais, sejam eles estaduais, sejam eles federais, é congelamento, alguns estados, como no meu, parcelamento a 44 meses. 44 meses.
E o governo acabou de aprovar ontem na Assembleia Legislativa lá. Tem alguém do Rio Grande do Sul aqui? Não, então eu estou falando com a... claro. Acabou de aprovar lá a privatização das nossas estatais. A autorização para que o governo privatize as nossas estatais, como a CE, como a Sulgás, como a CRM, enfim. Né? Então, eles estão aproveitando a crise econômica gerada por eles, pelas políticas econômicas que só privilegiam os ricos e o sistema financeiro, para massacrar ainda mais os pobres, os trabalhadores, rebaixar salário, vender geral, entregar as nossas riquezas para grandes grupos transnacionais e, ao mesmo tempo, gente, gerar mais crise para o povo. Eles dizem que se a reforma não for aprovada, o Brasil vai quebrar. É mentira, o Brasil vai quebrar se essa reforma for aprovada. E vai quebrar porque os trabalhadores não vão ter direitos, não vão ter aposentadoria. Os municípios vão ter repercussão disso. Muitas de nós não vão conseguir se aposentar. Muitas de nós. Hoje já é uma média de 16 anos de tempo de contribuição. E eles mentem para o povo. Diz que a reforma vai fazer uma economia e vai atacar privilégio. 80% da economia da reforma é em quem está no INSS ganhando uma média de R$ 1.300. R$ 1.300 de aposentadoria. E eles falam economia com uma cara de pau que me incomoda, porque toda vez que eles falam economia, eles estão falando de gente que não vai se aposentar. Estão falando de pensões que não vão ser pagas para as mulheres que, infelizmente, ficarem viúvas e vão ter, né, a redução dos valores da pensão. Estão falando de aposentadorias mais baixas, porque a gente não vai ficar falando dos detalhes dos artigos da reforma, mas o cálculo é brutal. É brutal. O 100% de salário, pegando as menores contribuições, vai fazer com que o valor da aposentadoria seja reduzido em 30% a 40%. É muito brutal nas costas do povo. Então, eles aproveitaram essa crise econômica que está sendo retroalimentada pelas políticas econômicas, que piorou com a reforma trabalhista, é muito boa a condenação falar disso, que piorou com a PEC 95, e nós falava, vocês lembram, há 2 anos atrás, vão aprovar isso, vai quebrar o país, não tem como enfrentar a crise sem investir em educação, sem investir em infraestrutura. Aprovaram. Agora tem vários economistas deles dizendo, pois é, a PEC, não sei o quê. Bom, o Brasil não tem capacidade de investimento para nada. Porque a PEC congela geral, né? A gente já está vendo essa repercussão no SUS. E a mesma, e em outros, na educação, enfim. E a mesma lógica a reforma da Previdência. Agora, combinar essa crise econômica com uma crise de representatividade, e o filho mais podre do sistema político apodrecido se vendeu como antissistema. O retrato da luta de classe a gente também vê na confusão. Num setor enorme do movimento de massas, que infelizmente comprou gato por lebre. E eu não estou falando aqueles racistas, LGBTfóbicos, machistas, que apoiaram desde o início esse projeto para poder tentar reagir aos nossos avanços civilizatórios e à nossa luta. Estou falando de gente da classe trabalhadora que infelizmente votou contra seus próprios interesses. Mas, felizmente, já tem muita gente fazendo a experiência. Muita gente. As pesquisas de aprovação estão aí nos mostrando que esse setor que votou esperando mudança, que votou enganado, que votou num projeto protofascista ou neofascista, mesmo sem selo, né, começa a largar esse projeto. E a maioria são quem? Mulheres, trabalhadoras, moradores da periferia, né, que já estão começando a desaprovar esse projeto político. Aliás, não me lembro se era a Marília que estava falando sobre o Nordeste, eu digo sempre, o Brasil deve às mulheres do Elinão, que viveu uma maior manifestação feminista da história do Brasil no Elinão, e ao povo nordestino a possibilidade de ter segundo turno. Graças ao povo nordestino e às mulheres, a gente teve um segundo turno. Não deu para ganhar, mas seguimos a luta, enfim, né? E agora também, de novo, a aprovação, esse balanço está sendo feito mais nas classes trabalhadoras, nas mulheres. Mas eu falava isso do retrato da luta de classes, porque a luta precisa ser feita. Nós já mudamos um pouquinho a correlação de forças com o tsunami da educação no 15 de maio, uma luta muito importante. E quando a Rosângela falava da oportunidade, né, de estudo, da questão do direito, eu acho que é tão importante a gente resgatar, né, o tema da educação em todas as nossas intervenções, porque a luta contra a reforma tem que andar junto com a luta pela educação pública, e a luta contra os lunáticos que estão tomando conta do MEC, né, fazendo uma política aí lamentável, ideológica e anti-educação pública e anti-educação brasileira. Mas o 15M mudou a correlação de força no sentido de botar a mola no meio do campo.
Não é que o governo não tenha gordura, o governo tem gordura. Mas graças ao 15M a gente conseguiu botar o povo na rua e, ao mesmo tempo, garantir que até agora a PEC não tenha sido votada. Eu não tenho dúvida que tudo que caiu do relatório até agora foi fruto da nossa mobilização, não tenho dúvida que o 15M foi fundamental para não ter votado ainda. Quando começou o ano, lá em fevereiro, janeiro, mas fevereiro, o ano do Congresso, eles diziam, vai estar tudo pronto, aprovado até maio, até junho, votado o relatório, votado na comissão. Nós estamos quase entrando aí no recesso e ainda sequer foi votado na comissão especial. É óbvio que é uma luta permanente, até porque o governo e a imprensa no sentido das representações, né, das elites econômicas e políticas que estão fazendo pressão para a reforma da Previdência desde... Por favor, senta aqui com a gente. Senta aqui com a gente está terminando de fechar. Eu vou botar em votação a ata e depois, se quiser fazer uma saudação, claro, vai ser muito bem-vindo. Mas, enfim. Então, temos muita luta para fazer, tem um calendário importante, a Marcha das Mulheres Camponesas vai ser fundamental, a luta dos estudantes, 12 de julho agora, Brasília, tem que contar lá com a nossa presença, junto com o movimento estudantil, batalhar com todas as forças para que a PEC não seja aprovada. Mas eu tenho uma convicção histórica que foi como eu comecei falando. As leis são retratos da luta de classe. Em determinados momentos, a gente está mais organizado, está menos organizado, tem projetos políticos que deixaram de auto-organizar a classe trabalhadora no caminho, tem precarização do mundo do trabalho, tem um monte de coisa. Mas ela segue sendo o motor da história. E nós não temos dúvida de que estaremos desse lado, junto com a classe trabalhadora, batalhando para que esse retrato seja mais favorável às mulheres, aos trabalhadores e a todos aqueles e aquelas que vivem do trabalho, que infelizmente constroem toda a riqueza desse país. Os prédios, as estradas, constroem tudo. E que ainda são tão vilipendiados por uma lógica econômica e política de privilegiar os ricos, privilegiar o capital, privilegiar o sistema financeiro. Não é possível que a gente aceite como normal a nona economia do mundo ser campeão de desigualdade. Não é possível que a gente ache que é normal um massacre contra o povo e eles dizendo que todo mundo vai pagar a sua conta e os bancos sigam tendo lucro recorde. Isso é, obviamente, retrato dessa estrutura capitalista desigual e que tenta massacrar o povo. Então, com isso, eu quero acolher todas as contribuições de vocês e, antes de passar para o nosso deputado Ayrton Faleiro para fazer uma saudação, como última parte da comissão, eu só vou botar para votar a ata da presente reunião. E eu acho que nós podemos dispensar a leitura, né? Não precisa ninguém ler a ata. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se acham. A ata está aprovada. Coloco em votação também o texto base do relatório apresentado hoje pela Luana, enviado para os gabinetes que compõem, né, essa comissão, por e-mail, né, que foi enviado pela Luana, mas construído a muitas mãos, com a ajuda imprescindível do Walter, nosso consultor da comissão, e o Rafael Lemes, que não está aqui, mas a gente quer deixar registrada essa contribuição dos três. E vai ser um texto base para as alterações, já que vai ter alteração com voto de relator, vai ter outras alterações e outros dados que a gente pode ir agregando, já que o nosso presidente vai adiar o tempo de funcionamento e a gente quer cumprimentar o nosso presidente Antônio Brito já e o Rubem aqui também. Em votação, o texto base, os deputados e deputadas e movimentos que aprovam permanecem como estão. Aprovado. E, por fim, botar em votação a inclusão das conclusões e da condenação do Tribunal de Mulheres no texto base. Os deputados e deputadas e movimentos que concordam permanecem como estão. Aprovada a inclusão do julgamento. Deputado Ayrton Faleiro, por favor, nos faça uma saudação antes da gente encerrar a reunião. Vocês estão me ouvindo agora, né?
Bom, primeiro eu vou começar aqui pedindo a compreensão de vocês. Eu tinha falado para a Cátia e a Gina lá do meu estado do Pará, são batalhadoras lá dos movimentos de mulheres, de que eu daria uma passada aqui. Mas olha, eu vou te falar um negócio, deputada Fernanda. Hoje o dia foi meio maluco. Nós tivemos, só para vocês se animarem aí, tivemos vitória em 100% hoje na Comissão de Cultura, aprovando os requerimentos. O primeiro requerimento foi da deputada Áurea, né, de protesto, de repúdio ao governo, que fez aquela propaganda racista, né, da mulher negra com a mão branca. Aprovamos, então, parabéns. Aprovamos moção de aplausos à nossa, vou chamar, não é nossa amiga, não, é a Petra, né, que foi a diretora do filme Democracia em Vestígio. Os adversários ficaram tão inibidos que nem votaram contra nessa, né? Porque, né, o debate da democracia, né, tivemos agora em plenário debatendo outras comissões. Então, por isso que eu atrasei aqui. Acabei de fazer um pronunciamento lá na sessão do Congresso, né? Inclusive sobre a vinda do Moro ontem aqui na casa, né? Que foi uma vinda muito conflitosa, tá certo? Mas eu só para explicar a vocês também um pouco essa nossa dinâmica aqui do parlamento, né? Mas eu quero parabenizar a iniciativa de vocês. Eu vou falar uma coisa que eu estou defendendo aqui como estratégia de ação, né? Isso vale para as reformas, vale para os outros direitos que eles tentam tirar do nosso povo, etc., né? Que é a nossa necessidade de combinarmos a ação de rua, a ação de massa, a mobilização social com essa trincheira que nós temos que criar aqui no parlamento, que na verdade nós já estamos consolidando uma trincheira aqui dos partidos de esquerda. Então eu queria dizer a vocês que nós fazemos parte desse time que está na defesa dos direitos, não só previdenciários, né, mas nos direitos diversos aí das nossas categorias, da nossa classe trabalhadora. E dar uma palavra de incentivo para que vocês continuem se mobilizando, como sempre, né? E eu sempre digo assim, nós os homens, nós podemos até ser solidários, nós podemos até estar juntos, mas nós não seremos capazes de liderar ou de entender na íntegra as pautas de vocês e os movimentos de vocês. Então, quem tem que liderar mesmo são os movimentos de mulheres. Parabéns aí a vocês. Obrigado. Bora, presidenta. Bom, quero agradecer a presença e a saudação do deputado Airto Faleiro, que não é da comissão, fez questão de passar aqui, da subcomissão, né? Assim como a Marília é a nossa relatora, assim como Talíria, Alice Portugal, né? Agradecer a todos e todas e dar por encerrada essa reunião. Vamos à luta, um beijo no coração.